Tudo certo, Suzy, estamos prontos. Muito bem, bom dia, pessoal. Consta em ata no Tribunal de Circuito de Taylor, ação criminal número 24, CR80. Commonwealth de Kentucky contra Charles Ezekiel S. Escalera. Sr. Escalera comparece ao tribunal com seu advogado, Brad Sheffitt. Há um promotor do Commonwealth presente. A promotora assistente do Commonwealth, Angie Call, representa o Commonwealth. Hoje estamos aqui para a sentença deste caso. Sr. Escalera, em 28 de junho de 2026, o senhor admitiu culpa pelo homicídio. E o Ministério Público recomendou uma sentença de 40 anos naquela ocasião. O senhor se lembra de ter feito essa declaração de culpa, senhor? Sim, meritíssimo. E o senhor entendeu que, se eu tivesse rejeitado essa declaração de culpa, o senhor teria sido autorizado a retirar sua declaração de culpa? Sim, meritíssimo. Tudo bem. Sr. Sheffitt, em nome do seu cliente, o senhor teve a oportunidade de revisar o PSI que foi produzido neste caso? Tivemos sim, meritíssimo. E há algumas coisas que gostaria de destacar. A mais importante delas está na primeira página, onde a data da prisão está listada como 23 de abril de 24, e eu acredito que provavelmente seja 24 de fevereiro de 24, e por esse motivo o número que eles deram, 850 dias, está incorreto. Eu acredito que o número correto seja 887. E eu só quero ter certeza de que isso seja corrigido pela contagem deles. Eles simplesmente começaram do ponto errado. Então, também presidiu uma ação paralela no condado de Greene que envolveu a prisão do senhor Escalera em um celeiro, acredito, lá no condado de Greene, e eu conferi as datas disso. A data da prisão nessa acusação foi 24 de fevereiro de 2024. O senhor Escalera está sob custódia continuamente desde então. Portanto, o PSI será alterado para refletir essa data de prisão e ele receberá crédito pelo tempo cumprido desde a data da sua prisão. E, meritíssimo, eu também gostaria de solicitar ao tribunal que faça constar o relatório KCPC nos autos, ou seja, o nome da mãe ainda consta no registro. Eu quero que isso faça parte do registro DLC dele. Sim, eu não sei se a maneira correta de fazer isso é incorporar ao VSI ou se existe algum outro caminho para fazer isso dentro do Departamento de Correções. Eu só gostaria que o Departamento de Correções estivesse ciente disso. Alguma objeção a permitir que o relatório do KCPC faça parte do registro do Sr. Escalera no DOC? Não, tudo bem. Bem, eu não posso dizer que já recebi esse pedido antes, Sr. Shepard, mas acho que há uma maneira de fazer isso acontecer. Vamos garantir que isso seja feito. Tudo bem. Fora essas duas questões, Sr. Shepard, há mais algum ponto que o senhor ou seu cliente tenham com o PSI conforme foi elaborado? Sim, acho que há uma questão em relação ao... Novamente, né, isso é um ponto menor no contexto geral, mas o nível de escolaridade está anotado, acho que como ensino médio, e ele realmente não concluiu a faculdade, ele tem alguns créditos universitários em várias instituições, acho que isso vale mencionar. Fora isso, não vejo mais nada para falar. Observar. Pela promotoria, alguma objeção ou algum problema que você teve com o PSI neste caso? Não, senhor. Tudo bem. Antes que o tribunal prossiga com este assunto, a lei de Kentucky garante à família da vítima a oportunidade de ser ouvida nestes procedimentos. Temos a senhora Letícia Newton, do Escritório de Defesa das Vítimas, no gabinete do promotor, e alguns familiares presentes. Eu pediria que qualquer pessoa que pretende se manifestar perante o tribunal venha à frente neste momento, se apresente, e então podemos prosseguir. Bom dia, senhor. Bom dia. O senhor poderia me dizer seu nome? Paul Brown. Senhor Brown, qual o seu vínculo com a vítima e com esta família? Sou seu primo. O pai dele, Joe, e eu crescemos juntos, então somos primos. Senhor Brown, pode falar. Use o tempo necessário. Obrigado. Agradeço pelo seu tempo. Tenho duas declarações para ler. Começo com a minha e depois lerei a declaração de Joe Kilman. Peço paciência. Meu nome é Paul Brown, chefe assistente aposentado do Corpo de Bombeiros de Pickering, Ohio, e veterano dos fuzileiros navais do Zewat. Minha esposa, Elaine Brown, e eu fazemos esta declaração sobre o impacto desse crime em nome do nosso ente querido. Amávamos Cullen Josiah Kilman. Josiah estudava na Campbellsville Christian College quando foi assassinado.
Ele amava e era profundamente amado como filho, irmão, primo, amigo, colega de equipe e membro valioso da comunidade em Columbia Falls, Montana. Mais importante, era um cristão devoto, sempre estudando e compartilhando a palavra de Deus. Seu sorriso iluminava qualquer ambiente e aquecia todos ao redor. Ainda lembro dele criança, sorrindo e andando de caminhão de bombeiros comigo. Essas lembranças são inesquecíveis para mim. O assassinato de Josiah afetou profundamente sua família, amigos e todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Os efeitos dessa tragédia causaram uma dor emocional imensurável e uma tristeza duradoura. Pais nunca deveriam ter que enterrar um filho, nem qualquer família deveria perder alguém tão cheio de propósito por um ato de violência tão sem sentido. Como pai, eu não consigo imaginar a dor e nunca verei Josiah se tornar o homem que ele estava se tornando, realizando sonhos, formando família, servindo a comunidade e, acima de tudo, continuando a servir a Jesus Cristo. O indivíduo condenado pelo assassinato de Josias nunca mais deveria experimentar a liberdade que ele tirou de Josias. Ele deve ser responsabilizado para sempre. E por tirar intencionalmente uma vida inocente. Durante meu serviço no Corpo de Fuzileiros Navais e minha carreira no Corpo de Bombeiros, testemunhei atos de violência e tragédia. Também vi aqueles responsáveis sendo responsabilizados por suas ações. Peço respeitosamente ao tribunal que imponha a sentença máxima permitida por lei, não por qualquer outro motivo, mas porque isso reflete a gravidade deste crime. Honra a vida de Josiah e protege outras pessoas de alguém capaz de tamanha violência. Por fim, peço ao tribunal que lembre que Joe, Jessica Kelman e nossa família nunca mais verão seu filho. Eles carregarão essa perda inimaginável e essa dor devastadora a cada segundo e todos os dias pelo resto de suas vidas. Embora nenhuma sentença traga de volta o que perdemos, peço que a justiça seja plenamente cumprida. Atenciosamente, Paul e Wright. Obrigado, Sr. Shepard e Sr. Presidente. Em nome do Sr. Kilmister de Kilman. Em nome de Joe Kilman, o arquivo de tamanho. Mais uma vez, por favor, tenha paciência comigo, meritíssimo. Meu nome é Joseph David Kilman. Sou o pai de Josiah Malak Kilman, o jovem de 18 anos que foi estrangulado até a morte por Charles Ezequiel Scalera em 23 de fevereiro de 2024. Não vou tentar sobrecarregar este tribunal com palavras que não podem expressar a devastação de ter seu filho assassinado. Não existe linguagem forte o bastante, nem descrição suficiente para transmitir o que nos foi tirado. Eu poderia mencionar um negócio que fui forçado a fechar, pois a perda injusta tornou impossível continuar. Eu poderia descrever o impacto emocional e mental que remodelou cada parte das nossas vidas. Posso falar sobre a tristeza, a raiva e o medo que agora me acompanham todos os dias. Descobri coisas inéditas em mais de 40 anos só depois que Josiah se foi. Mas hoje, eu escolho deixar que outros falem. Diante do Senhor está uma coleção de cartas e e-mails de pessoas que conheceram e amaram Josiah, amigos, familiares, treinadores, professores, colegas e membros da comunidade. Sentiram que precisavam escrever para que este tribunal compreendesse quem Josiah era e o que foi perdido? Essas vozes fazem mais do que descrever a dor que nossa família continua a suportar. Elas testemunham uma perda que vai muito além de nós. Elas refletem a dor sentida por toda uma comunidade. Mostram as inúmeras vidas que Josiah tocou com sua bondade, seu caráter, sua fé e sua presença. Peço que ouça essas vozes como se cada uma delas estivesse diante do Senhor hoje. Peço que sejam consideradas junto com as minhas, pois elas falam com muito mais força do que eu jamais poderia sobre a profundidade dessa perda e o impacto duradouro de uma vida que nos foi tirada para sempre. Meritíssimo, peço respeitosamente que a sentença imposta reflita não apenas a gravidade do crime, mas também o valor de uma vida que foi roubada. O dano duradouro causado a tantas pessoas e a necessidade de proteger outros de futuras violências. Obrigado pelo seu tempo, consideração, resposta e pela responsabilidade de administrar a justiça. Respeitosamente, Joe D. Kell. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Newton, havia uma declaração inicial que a senhora gostaria de ler ou uma declaração adicional que gostaria de apresentar? Sim, meritíssima. Isso é em nome da mãe de Joe, Jessica Shillman. Vou contar uma história sobre meu filho, Josiah Malak Kilman. Um garotinho chegou 3 semanas antes do previsto, de tanta animação para nascer.
Era quinta-feira, 25 de agosto de 2005, às 3h51 da tarde. No instante em que vi aqueles grandes olhos verdes, eu me apaixonei, junto com todos que cruzaram o caminho dele. Aos 3 anos, ele aprendeu a andar de bicicleta para acompanhar seus 3 irmãos mais velhos. E não havia chance de ele ficar para trás. Com 4 anos, ele brincava do lado de fora e insistia em usar ternos completos de 3 peças no meio do verão do Texas porque queria ficar elegante. Ao se mudar para Montana aos 6 anos, seu amor por esportes decolou. Ele foi um dos melhores catchers do beisebol, famoso por perseguir corredores de volta à base. Os verões eram passados andando de bicicleta pela cidade, nadando na piscina municipal e fazendo amigos para a vida toda. Ao chegar à adolescência, ele se encantou por tudo relacionado aos anos 90. Ele sempre levava sua Polaroid consigo, registrando momentos que muitos deixariam passar. Sua paixão por música cresceu. O gosto musical dele incluía praticamente tudo o que você pode imaginar, Raymond, indo de Elvis a Kanye até Zach Bryan. Ele até se infiltrou no último show em Montana, determinado a dançar swing pela primeira vez. E foi exatamente isso que ele fez em um campo, levantando poeira, cercado por faróis, dançando com uma desconhecida. Os anos dele no ensino médio pareciam coisa de filme, cheios de jogos de beisebol, pescarias, rafting, bailes, acampamentos, vários torneios e jogos de futebol. No último ano do ensino médio, ele foi campeão estadual de futebol e 4º na luta livre. Ele gostava de noites calmas em casa. Ele conseguia maratonar programas de TV e filmes dos anos 90, comendo cereal, enrolado nos cobertores por horas. Ele gostava de séries como Gilmore Girls e When You're Twirling, além de filmes clássicos como Fools Rush In e Can't Buy Me Love. Ele era um romântico incurável. Ele também adorava tocar violão e piano. E não podia deixar de fora seus videogames. Mais do que tudo, ele amava Jesus, a paixão e o compromisso que ele tinha com sua igreja e em ajudar no grupo de jovens era inspirador de ver. Ele nunca teve receio de expor sua fé. No primeiro ano do ensino médio, ele já havia recrutado 7 meninos para o acampamento bíblico. Ele viveu uma bela história de amor no ensino médio. Então, quase da noite para o dia, perto do final do último ano, por impulso, ele decidiu ir para a faculdade. Ele queria uma faculdade cristã. E Campbellsville, Kentucky, se tornou a escolha. Com apenas 17 anos, ele colocou tudo o que possuía em seu Toyota Camry 98 e dirigiu 3.182 quilômetros pelo país. Antes de partir, ele quis uma foto Polaroid dele indo para a faculdade para um dia mostrar aos filhos e netos. Ele riu e disse que segurar o travesseiro na foto a tornaria clássica, fingindo que estava nos anos 90. 2 semanas depois, ele fez 18 anos, sozinha em um estado novo, sem família por perto. Ele sempre foi sociável, então não estava realmente sozinho. Ele achou uma nova família em Campbellsville. Suas raízes apareceram e ele se apaixonou pelo sul e pelas pessoas. Ele contava histórias sobre as coisas divertidas que fazia. Ele amava a vida dele. Ele veio para casa por um breve momento durante o Hanukkah. Tiramos fotos em família e ele disse que começou a escrever poesias. Lembro de ler alguns textos dele e perceber como seu coração brilhava nas palavras. Ele tinha amadurecido tanto em apenas 4 meses de faculdade. A semana acabou e ele voltou para a faculdade. E então ele se foi. Os momentos que compartilhei voltam sempre à minha mente. Eu revivo a vida dele todos os dias e sempre vou reviver. Porque cada capítulo da história dele, cada risada, cada aventura, cada sonho, cada momento é um dos meus favoritos. E as lembranças dele são tudo o que me resta. Obrigado. Sr. Brown, em nome do tribunal, agradeço pelas palavras compartilhadas hoje, em seu nome e em nome do pai de Josiah, Sra. Newton, e também as palavras da mãe dele. Obrigado a todos que participaram deste processo. Recebi
Mais de 30 cartas e e-mails. 61, eu acho. Sim, o primeiro e-mail, o primeiro lote foi 30, e eu parei de contar, mas continuei lendo e li todos eles. Eu agradeço a participação da família nesse processo e a participação dos amigos nesse processo. Isso exigiu uma força tremenda. Para aqueles membros da família que participaram desse processo de mediação que trouxe uma resolução para esse caso, agradeço pela consideração cuidadosa diante das decisões difíceis que estavam envolvidas. E também reconheço que a resolução que vamos anunciar hoje não será completamente satisfatória. Ninguém pode devolver o que foi tirado de vocês ou medir plenamente o valor da vida de Josiah. Saibam que o tribunal considerou atentamente suas opiniões. Sua participação e o impacto que este crime teve sobre sua família. Sua dignidade durante todo esse processo não passou despercebida. Senhora Call, algo mais pela promotoria hoje? Juíza, eu sei que o tribunal já afirmou isso, mas nós entregamos ao tribunal e o tribunal informou que leu todos eles. Nós entregamos, acredito, 61 declarações de impacto das vítimas para consideração do tribunal na sentença de hoje. 3 dessas 61 declarações foram ouvidas pelo tribunal aqui na sala de audiência. A promotoria, ao chegar ao acordo, considerou todas as provas deste caso, todas as declarações e evidências do caso antes de chegar a uma resolução. Obrigado, Scott. Senhor, Escalera, antes de eu dar a sentença hoje, você tem o direito de se manifestar perante o tribunal. Pelo que entendi, preparou observações que serão consideradas agora. Aos pais, irmãos e irmãs, aos avós e a todos os amigos e familiares de Josiah. Não existem palavras que eu possa dizer para lhes trazer conforto ou para lhes dar qualquer alívio, consolo ou ajuda. Se eu pudesse trocar de lugar, faria isso num instante. Se pudesse voltar àquele dia terrível e agir diferente. Peço a Deus todos os dias que me perdoe e ajude toda a família de Josiah. Que me perdoem e ajudem a aliviar sua dor. Sr. Shepard, algo mais em nome do Sr. Escalera? Nada mais, meritíssimo. Sr. Escalera, agradeço as palavras que o senhor compartilhou hoje. Por favor, saiba que considerei isso. Também considerei o PSI. Os diversos aspectos deste caso apresentados durante os 2 anos e meio em que presidi este assunto chamaram minha atenção. E todas as declarações feitas aqui hoje. Na minha avaliação, Sr. Escalera, os eventos que ocorreram e deram origem a essas acusações aconteceram durante o que deve ter sido uma profunda crise de saúde mental. E embora isso não justifique sua conduta, fornece um contexto importante sobre o que aconteceu aqui. Você não tem histórico anterior de conduta criminosa violenta. E desde a sua prisão você aceitou tratamento. Você seguiu a medicação prescrita e, segundo relatos, tem sido um prisioneiro exemplar. No meu entender, a pessoa que está diante do tribunal hoje é marcadamente diferente do indivíduo que cometeu o crime enquanto sofria de uma crise de saúde mental não tratada. Esse progresso merece reconhecimento. Isso demonstra uma reabilitação significativa. No entanto, a reabilitação não apaga a responsabilidade. O assassinato é a infração mais grave prevista em nossa lei. A morte de Josiah Killman mudou para sempre a vida daqueles que o amavam. Após considerar todos esses fatores, concluí que a sentença negociada equilibra de forma justa a sua reabilitação com a gravidade extraordinária desta infração. Senhor secretário, por favor, fique de pé. Considerei o acordo de confissão negociado, a investigação pré-sentença, argumentos dos advogados, declarações das famílias das vítimas, do réu e demais questões apresentadas ao tribunal. Vou novamente observar que essa resolução resultou de uma mediação da qual a família da vítima participou e, por fim, consentiu. Senhora Escalera, eu o considero culpado de assassinato. Pela lei de Kentucky, você não é elegível à suspensão condicional da pena.
Assim, este tribunal decide condená-lo a 40 anos sob custódia do Departamento de Correções de Kentucky, com crédito pelo tempo já cumprido desde a prisão. Você poderá ser considerado para liberdade condicional após cumprir 20 anos, sob a autoridade e critério do Conselho de Liberdade Condicional de Kentucky. O tribunal elaborará a sentença conforme esta decisão, e isso encerrará nossos trabalhos aqui hoje. Muito obrigado a todos pelo tempo de vocês. Agradeço a presença de todos. O tribunal está em recesso. Sessão encerrada.